Podemos iniciar? Vamos lá então. Verso número 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único da viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Aspas. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Se a igreja diga, amém. Senhor, nós te agradecemos, sua palavra foi lida, pedimos para que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor dê direcionamento, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos acalente e que o Senhor nos dê entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é Jesus ressuscita mortos. Esse episódio, essa passagem bíblica, conta a história de uma mãe que tinha perdido o marido e também perdeu o seu filho. Então a morte visitou a casa dela 2 vezes em um espaço de tempo. E ela estava indo enterrar o seu filho e então encontrou Jesus vindo de encontro a ela, e foi quando Cristo realizou a primeira ressurreição dos mortos em seu ministério. Então esse texto aqui, ele conta a primeira ressurreição dos mortos praticada por Cristo durante os 3 anos e pouquinho aí do seu ministério terreno. Todo mundo entendeu? Fácil? Amém? Vamos ver então o que o Espírito Santo quer trabalhar com a gente aqui. Vamos iniciar lá no verso de número 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. A primeira coisa que o texto nos traz aqui é a identificação de onde aconteceu esse milagre de ressurreição praticado por Cristo. E a Bíblia diz que foi em uma localidade chamada Naim. E na tradução, Naim quer dizer agradável, delicado, tranquilo, aconchegante ou calmo. Ou seja, vários adjetivos que quando a gente olha, a gente pensa assim: legal, é um lugar que eu quero estar. Um lugar calmo, agradável, tranquilo. É bem exatamente aí que eu viveria bem. O detalhe é que Jesus estava indo para essa localidade, só que a primeira coisa que ele se depara nesse lugar, que era calmo, agradável, delicado, aconchegante, era uma procissão, era um enterro, era uma situação de morte, que é completamente contrário ao aconchego. E esse tipo de coisa é exatamente aquilo que acontece na vida do crente. A gente acorda naquele belo dia e pensa: hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje eu vou caminhar para Naim, vai ser lindo, aconchegante. E aí você acorda, 7 horas da manhã, olha o zap. E aí o problema já se inicia logo ali. O pessoal falando: deu um negócio aqui, boleto tá não sei o quê, fulano que deveria fazer isso não fez, fulano de tal acordou doente, não sei o que, aconteceu não sei o que lá, fulano bateu o carro, o pneu do carro furou. E aí você, do nada, estava indo para um lugar
de repente você se depara com uma situação adversa. E isso daí basicamente é o dia a dia do crente e o do não crente, porque a gente está exposto a situações das mais adversas possíveis. Quem nunca acordou um dia e estava tudo bem? De repente, você teve a pior notícia da sua vida bem naquele dia e estava tudo bem. Então essas adversidades são coisas que permeiam a nossa vida. E a gente precisa ter o entendimento de que, apesar de tudo isso, Jesus está caminhando para Naim. Então, por mais que tenha uma situação de morte lá, Jesus está se encaminhando para esse lugar. Então, se você veio hoje aqui com uma situação adversa na sua vida, se hoje o dia não foi tão bom, se hoje você recebeu um diagnóstico ruim, se etc., se furou pneu do seu carro, da sua moto, se o credor não pagou você e as suas contas estão vencendo, eu tenho uma palavra de Deus. Jesus está vendo e ele está se encaminhando para a porta da cidade de Naim. E logo, logo ele vai te encontrar. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, o verso de número 11, ele prossegue dizendo o seguinte: e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E aqui a gente identifica, vamos ler o 12 também. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Aqui, nesses versos 11 e 12, a gente percebe uma situação bem interessante. Aqui nós temos duas caravanas. Para quem assistiu o Silvio Santos aí vai entender o que eu estou dizendo. Tinha a caravana de Jesus, que estava indo com os seus discípulos e uma multidão, e tinha a caravana da viúva, que estava indo com o caixão e uma multidão atrás dela. Então, a gente tem duas caravanas distintas. Uma da vida, uma de Cristo e a outra da morte. A outra carregando um defunto a tiracolo. E isso daqui traz para a gente a seguinte reflexão: atrás de qual caravana você está caminhando? Você está indo atrás da caravana de Cristo? Ou você está indo atrás da caravana da morte? Todos os dias a gente se depara com essa mesma situação. Vamos atrás da caravana de Cristo ou vamos atrás da caravana da morte? Isso está na Bíblia, Mateus? Está. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Diz o seguinte: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Todos os dias nós estamos diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Cabe a nós decidir atrás de qual delas a gente entra. E isso é tão importante que tem um verso específico, né? Vida, morte, bênção, maldição. Deus dá uma questão de múltipla escolha e ele diz qual é a resposta certa. Ele diz assim: existe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. E a questão da caravana que a gente segue é tão importante por quê? Porque o ambiente que a gente está inserido, ele reflete a nossa conduta.
Se você segue atrás da caravana de Cristo, você reflete a conduta de vida, a conduta de Cristo. Se você segue atrás da caravana da morte, você expressa a conduta da morte. Você já viu alguém que não xingava, aí começou a andar com gente que xinga, de repente só xinga? O ambiente, o lugar onde nós estamos colocados, onde a gente se insere, quer dizer muita coisa a respeito do que vai acontecer na nossa vida. Porque a gente está seguindo alguém e a gente costuma se espelhar em quem a gente segue. Se você segue a Cristo, você vai se espelhar nele. Se você segue qualquer outra coisa que não seja Cristo, você vai se espelhar e você vai imitar exatamente aquilo que esse alguém faz. E outro ponto muito interessante aqui é que ambas as caravanas arrastavam multidões, tanto a de Cristo quanto a da viúva. Ambas, se vocês lerem o texto, diz que Cristo ia com seus discípulos e uma grande multidão, e a viúva ia com uma grande multidão. Ou seja, tem multidão dos dois lados. Tem multidão do lado de Cristo e tem do outro lado também tem. E o detalhe aqui é que nem sempre a multidão que a gente segue está indo para o caminho certo. Não significa dizer que porque há uma multidão indo para um determinado lugar, que você deve ir para esse determinado lugar também. Cristo arrasta a multidão. E a morte? Também. Então, o grande detalhe que a multidão nos traz uma sensação, a sensação de pertencimento. Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo seguindo para o mesmo rumo, todo mundo indo para o mesmo lugar. Vocês já foram em algum jogo de futebol que tem torcida? Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo canta o mesmo hino, todo mundo ergue o braço do mesmo jeito, todo mundo faz da mesma forma, porque a multidão nos dá essa sensação de pertencimento. Pessoas estão indo para o mesmo lugar que eu. O detalhe é, qual multidão a gente segue? A multidão que segue a Cristo ou a multidão que segue qualquer outra coisa? E por isso a gente começa a pertencer a qualquer outra coisa que não Cristo. E isso é uma coisa muito delicada nas nossas vidas, porque a multidão nos influencia. A Bíblia não é específica quanto a isso, ela não fala, mas provavelmente a multidão que seguia o defunto estava chorando, triste, é óbvio, tinha um morto ali. A de Cristo provavelmente deveria estar de uma outra forma, porque ali não tinha morte. Então, essa sensação de pertencimento a gente precisa cuidar. Em que lugar que a gente está querendo pertencer? Sugiro que entre vida e morte, que você escolha, pois, a vida. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, existe uma outra coisa bem específica aqui, que aqui nós temos o encontro de dois filhos únicos. O filho único de Deus, que estava indo, e o filho único morto da viúva. Nós temos o encontro de dois filhos únicos. Filho é sempre precioso, né? Filho é sempre bênção. O filho único é o único filho que você tem. É o único filho. Então, existe um grau de zelo, talvez um pouco maior, porque você tem só aquele. E o interessante aqui é que o filho único da viúva estava morto.
O Filho único de Deus estava vivo. E aqui é o encontro dos dois filhos, o que estava morto e o que estava vivo. E hoje, se você veio aqui, se você é o filho morto, eu me sinto autorizado pelo Espírito a dizer que o Filho único de Deus está chegando na sua vida. O Filho único de Deus que carrega a vida, ele está confrontando, ele está mandando embora essa morte que está rondando a sua casa, que ronda os pensamentos que você tem, esse espírito de desespero. A presença do Filho único de Deus é poderosa para afastar tudo aquilo que te traz angústia. E eu creio, em nome de Cristo, que ainda hoje vai ter gente que vai falar: olha, eu estava meio apurado, mas eu estou pressentindo que Cristo está muito perto. E por isso eu estou mais tranquilo. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, no verso de número 13, a Bíblia segue dizendo o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quando Jesus se aproxima ali da procissão do enterro, a primeira informação que a Bíblia diz que ele viu a situação, ao vê-la. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que Jesus, ele enxerga os problemas pelos quais a gente passa. Às vezes a gente acha que Jesus não está vendo, mas eu tenho uma notícia para você: sim, ele está vendo. O fato de a gente não perceber que ele está vendo não anula e não modifica em absolutamente o fato de que ele vê. E nesse caso aqui, Cristo, ele viu uma viúva que perdeu um filho. Ele entendeu isso aqui. Ela perdeu o esposo e o filho. A desgraça era dupla. E assim, a regra comumente são: os filhos enterram os pais e não os pais enterram os filhos. Eu acho que não tem nenhum pai ou uma mãe aqui que está preparado para enterrar um filho. Quem tem filho aqui, só de sentir essa possibilidade já dá uma angústia. Então, nesse caso aqui, o fundo do poço dela tinha subsolo. Ela perdeu o marido e perdeu o filho. E isso não representava apenas uma dor emocional, mas representava uma situação prática. Se ela não tivesse o marido ou o filho, ela não tinha sustento. Ela não tinha possibilidades. Então, Jesus se aproximou e viu. Ele entendeu tudo isso. Tanto entendeu que ressuscitou o filho dela. Então, queridos, se o seu fundo do poço tem subsolo, se você tem uma situação tão difícil, delicada e dura, saiba, Jesus está vendo. Jesus está vendo, e a gente não pode esquecer disso. Porque quando o momento da angústia chega, quando a gente está caminhando com o caixão nas costas, a gente não percebe que Jesus nos vê. Então, se você é esse alguém que está carregando o caixão nas costas, carregando uma morte dentro dessa caixa aí, Jesus está vendo. Só que a Bíblia diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Significa dizer que Jesus não só vê, ele se importa com o que está acontecendo. Ele percebe a dor que você sente, que eu sinto. Ele entende que a situação é difícil mesmo. Jesus se compadece, ele tem compaixão, ele é misericordioso. E isso significa dizer que ser compassivo
é ter um coração inclinado a ajudar alguém. E é isso que Cristo faz conosco. Então, se você veio até aqui hoje, o Espírito Santo manda eu dizer que além de Cristo estar vendo as situações que você passa, ele também se compadece, ele sente a sua dor. E ele está no controle de absolutamente tudo. Por mais que doa agora, por mais que a gente não entenda agora, por mais que qualquer coisa, Jesus continua controlando absolutamente tudo e ele está sentindo também a dor que você sente. Ele não é indiferente a nada disso. E aí Jesus, ele vê, se compadece e aí ele faz uma terceira coisa. Ele olha bem na cara dela e diz o seguinte: não chore. Não chora não. Isso aqui é até engraçado, né? Se tem um lugar que é adequado para você chorar, é no enterro. Ali é o lugar que é para chorar mesmo. Aí Cristo, ele olha e fala o seguinte: não chora. Queridos, Jesus, quando fala alguma coisa, não é porque ele não está percebendo o que está acontecendo no entorno, não, ele está. Ele sabe que ali é um momento de choro. Ele sabe que ali é um momento de dor, de desespero, de angústia. Ele sabe disso. Só que quando ele fala não chore, ele está mudando a realidade. O comando contrário de Cristo é ao contrário da realidade que a gente vê. A realidade que a gente vê ali é um enterro, é choro mesmo. É para chorar. Aí Cristo entra e diz: não chore, ou seja, eu estou mudando a realidade da sua vida. Eu estou dando o comando para que a realidade se amolde à palavra que eu estou dizendo. Então, se ele falou não chora, o próximo ponto é o quê? O choro acabar. Por quê? Porque a realidade vai mudar. Então, se você veio até aqui hoje, o Senhor me manda dizer: não chore. Não chore. Por quê? Porque a realidade vai começar a mudar. Ele vai começar a se mover para resolver esse enterro que está acontecendo na sua vida. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia diz assim, ó, verso 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus falou: não chora. E o próximo ponto, a Bíblia diz assim: depois disso, ele se aproximou do caixão. Ele se aproximou. E aqui, se vocês perceberem, essa passagem, ela traz duas aproximações. Se vocês olharem no verso número 12, diz assim: Jesus aproximou-se da porta da cidade. E nesse verso, a Bíblia diz que ele se aproximou do caixão. Ele se aproximou duas vezes. Significa dizer o que, Mateus? Que nível de proximidade, que proximidade tem níveis. Proximidade tem patamares. Tem gente que se aproxima até a porta da cidade. Enterro está vindo. Fala: rapaz, ó, que Deus nos abençoe. E vira as costas. Tem gente que se aproxima, vê o que está acontecendo e se aproxima mais. O recado que eu tenho de Deus é o seguinte: Deus é o que se aproxima mais. Deus é o que chega perto mesmo. Você não tem ideia de quão perto Deus chega do problema que você tem. Você não tem ideia do quão perto Ele chega para resolver. Já aconteceu alguma vez você está com alguma coisa muito difícil e de repente você sente que um trem está te empurrando e que o negócio está se ajeitando e que de repente o negócio é Deus chegando bem pertinho de você. Então, Jesus, ele vai até as últimas consequências da aproximação.
Deus quer ser tão próximo nosso que Ele estabeleceu um sistema. Qual? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho que veio para morrer na cruz, ressuscitar, para religar a gente com o Pai, e aí o Espírito Santo, que depois que a gente aceita Cristo, ele vem morar dentro da gente. Ele se aproxima mais. Ele está exatamente aí dentro. Então, queridos, entenda, proximidade tem níveis. E Deus quer ser muito próximo de você. E aí, a segunda informação diz que ele se aproximou e tocou no caixão. E esse aqui é uma outra coisa muito importante. Porque tem muita gente que se aproxima, só que não coloca a mão no problema. Ele se aproximou e tocou. Jesus, ele faz desse jeito. Ele vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. Dali a pouco ele põe a mão. E as coisas começam a ressuscitar. As coisas começam a se organizar. Isso aqui é uma conduta que Jesus espera que nós tenhamos também. Qual? Se aproximar e tocar no problema. Porque é muito cômodo a gente ser crente domingueiro. E chega no irmão e diz aquilo que tem que ser feito, vai embora e não ajuda em nada. Quantas vezes você precisava de uma mão amiga estendida e a mão não apareceu? Ninguém ajudou você a tocar no problema. Eu não estou dizendo para você ser o resolvedor, né, dos problemas de todas as pessoas da terra. Mas tem algumas que dá para a gente ir. Tem alguma que dá para a gente ir ajudar. Tem algumas que dá para a gente colocar a mão no caixão e falar, levanta-te. Então, Jesus faz isso. E Ele espera que a gente faça também. Só que, convenhamos, quem gosta de colocar a mão no caixão? Vocês já foram em velório? Chegaram perto do morto? Tem gente que tem medo, né? Tem gente que não gosta. Então, queridos, é difícil. É difícil colocar a mão no lugar de morte. Porque é desafiador, tem um defunto ali dentro. E a gente costuma ter medo de defunto. Aí uns falam, não, Mateus, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Tenho respeito, deixa ele lá e eu fico bem aqui. E o detalhe aqui é que a Bíblia diz assim, ele se aproximou e tocou no caixão. Ele deu o lugar específico em que Jesus colocou a mão. E caixão, por definição, é algo que você carrega uma coisa morta. Caixão. E queridos, esse ponto foi o que mais me incomodou hoje, durante a oração para ministração de hoje. O Espírito Santo me incomodou dizendo assim, olha, tem muitos irmãos na igreja que carregam caixões uma vida inteira. Tem muitos irmãos na igreja que congregam, que levam uma vida de crente, que faz as coisas de crente, mas carrega um caixão a tiracolo, cheio de coisa morta dentro. Tem irmão que não pode conversar a respeito de determinados assuntos, porque dói demais, porque fere muito ainda. Tem áreas da vida de alguns irmãos que, por doer muito, elas são ignoradas. A gente não fala disso. Isso aqui é um não assunto. Então, o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para dizer, você que tem o seu caixão particular, eu vou começar a colocar a mão. Eu vou começar a ressuscitar esse negócio que está te incomodando aí. Porque crente não anda com caixão a tiracolo. Crente anda na caravana de Cristo e não na caravana da morte. Então, se você tem algum caixão que você leva, traição, infidelidade, mentira, alguma coisa que te ofendeu de tal modo, Jesus vai começar a tocar
nesse caixão que você tem, para que isso ressuscite e não te faça mais mal. Amém? E aí, a Bíblia diz assim, e os que carregavam pararam. Quando Jesus tocou, a procissão parou. Os que estavam levando o morto pararam. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender. Quando Jesus põe a mão, para e vê o que ele vai executar a partir de então. A gente tem o mau hábito de Jesus colocar a mão e a gente continuar andando com o caixão. Jesus fala, não moço, calma que eu preciso que você pare para eu dar a ordem. A gente ir embora, com o caixão nas costas, ir embora. Quando Jesus tocar, para. Porque o próximo ponto ele dá a ordem. Então assim, se Cristo tocou em algum ponto aí, para, espera, se acalma, que ele vai dar o comando posterior para que você faça aquilo que tem que ser feito. E aí, pararam, aí Jesus começou a trabalhar. Até aqui ele estava só se aproximando. Agora ele vai começar a trabalhar de verdade. Ele disse assim, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Aí ele deu a ordem. Aí a vida voltou. Então, veja só, Jesus é o cara que ressuscita mortos. Milagre é ele que faz. Os caras pararam e ele falou, então jovem, levanta. E o jovem levantou. E já no próximo verso, a Bíblia diz assim, ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então a ordem foi dada e o próximo ponto, levantou, porque quando Cristo fala, a vida volta. Quando Cristo diz, a coisa acontece. Acontece, Mateus? Acontece. E o próximo verso diz que o jovem se sentou e começou a conversar. O que isso quer dizer, Mateus? Significa assim, a morte, o lugar de morte é um lugar de silêncio. Ninguém fala nada dentro do caixão. Morto não conversa. A primeira coisa que o morto fez depois de ressurreto foi se sentar e conversar. Jesus está devolvendo a vida. A vida faz barulho. A vida tem movimentação. Se seus filhos tocam terror na sua casa, é vida. É vida. Barulho está relacionado à vida. Se você botar a mão no teu peito, vai assim, tutum, tutum, tutum. É que a gente não escuta, mas tá. Então, se parou o barulho, é porque tem morte. Mateus, como eu identifico se está morto ou se está vivo? Tem barulho? Tem conversa? Se não tem, está morto. Se tem determinados assuntos que você não pode colocar na tua boca, está morto aí. Se tem assuntos proibidos, tem morte aí. Jesus tem que entrar. Jesus precisa entrar. A conversa, a comunicação, o barulho é sinal que a vida está voltando. Você já viu relacionamento, o cara e a mulher casada há 15 anos, tem 6 que não conversa direito, dá bom dia, boa tarde, boa noite. O casamento está morto. Tem filhos que não conversam com os pais. O relacionamento está morto. Tem pais que não dão atenção aos seus filhos, não conversam, não ouvem, não falam. Relacionamento está morto. Se não tem barulho, se não tem conversa, tem morte. Então, o Espírito manda eu dizer, comece a identificar os lugares que há silêncio. Nesse lugar, comece a liberar a vida de Deus, para que a coisa comece a fluir novamente. Tem alguém me entendendo aqui? Entenderam a recomendação do Espírito? Amém? Se o music quiser vir vindo, pode vir. E a gente encerra aqui. E Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, isso aqui é outra coisa que Jesus faz. O quê?
restauração, restituição. A mãe tinha perdido o filho. No final da ordem, no final de tudo, a Bíblia diz que esse filho foi entregue à sua mãe. Ele devolveu aquilo que foi perdido. Jesus é poderoso para devolver na tua mão aquilo que se perdeu na tua vida. Se você perdeu alguma coisa, eu profetizo em nome de Cristo que vai voltar. E vai voltar vivo. E vai voltar são. E vai voltar restaurado. Se o casamento que esculhambou, vai retornar. Se é o relacionamento com seus filhos, vai retornar. Jesus, ele pega o morto, ressuscita e devolve exatamente no lugar de onde ele nunca deveria ter ido embora. Amém? Aí nos versos de número 16 e 17, a Bíblia diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Queridos, a gente encerra nesse ponto aqui. Depois de tudo feito, a Bíblia diz assim: eles louvaram a Deus. Um profeta se levantou. Deus ouviu o seu povo. Deus teve misericórdia do seu povo. E a fama de Cristo se espalhou. O milagre de Cristo, ele tem duas características principais. Primeiro, louvar a Deus. A primeira coisa, quando Jesus faz algum milagre, é com o intuito de prestar louvor ao Pai, para que o nome dele seja glorificado, engrandecido. Mateus, como eu sei que é de Deus o negócio aqui, glorifica o Pai? Glorifica Cristo? É de Deus. Ah não, glorifica você mesmo, aí é uma coisa sua. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a Bíblia diz que a fama dele se espalhou. Segunda coisa que o milagre de Deus causa é o nome de Cristo ser espalhado. Se você quer que o milagre aconteça na sua vida, tem um bom termômetro para que ele chegue, é que o milagre, que por conta disso o nome de Cristo seja conhecido. Você quer que aconteça milagre? Ora sim, Deus, faz na minha vida para que o seu nome seja conhecido por intermédio do que o Senhor fez em mim. É uma oração poderosa, porque quando você se preocupa em levar o nome de Deus, Deus se preocupa com todo o resto. Então, Mateus, Deus não me responde, Deus não quer, não. Você está orando para que o nome dele seja conhecido pela tua vida? Ou você está orando só para que a sua empresa tenha dinheiro, para que você viaje, compre vários carros, tenha uma casa maneira? Essa oração, ela é bem difícil de Jesus chancelar. Por quê? Porque o milagre sempre aponta para ele, para o engrandecimento do nome dele, para que ele cresça e a gente diminua. Amém? Se coloquem de pé para a gente